Nem todo neuropsicólogo avalia afetividade e personalidade no processo de avaliação neuropsicológica. Mas hoje eu vou te dar bons motivos para daqui para frente você também avaliar afetividade e personalidade, e eu também vou te mostrar quais testes que você pode utilizar para essa avaliação com crianças e adolescentes. Vem comigo! Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou especialista em neuropsicologia e meu objetivo aqui é ensinar você a elaborar laudos neuropsicológicos coerentes e precisos. Vamos lá! Por que você precisa avaliar afetividade e personalidade na avaliação neuropsicológica? Primeiro motivo. As funções afetivas e a personalidade, elas afetam a cognição e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa com transtorno depressivo, ela apresenta, como um prejuízo cognitivo, uma dificuldade atencional. Segundo motivo, comorbidades com transtornos psiquiátricos é bastante comum. Então, uma pessoa com transtorno cognitivo, é comum ela ter uma comorbidade com transtorno psiquiátrico. Por exemplo, a pessoa com TDAH, é comum ela ter uma comorbidade com transtorno de ansiedade. E terceiro grande motivo é saber qual tipo de encaminhamento que você precisa fazer para o seu paciente. Se você não avalia afetividade e personalidade, você não sabe se você precisa encaminhar para psicoterapia, se você precisa encaminhar para um psicodiagnóstico e assim por diante. Então, avalie afetividade e personalidade. É importante para você entender todo o perfil cognitivo da pessoa, é importante, e também para entender para onde que eu vou encaminhar essa pessoa. Quando eu falo para avaliar afetividade e personalidade na avaliação neuropsicológica, eu não estou falando para você fazer tipo um psicodiagnóstico maravilhoso, aplicar um Rorschach, nossa e tal. Não estou falando isso. Estou falando que você avalie meramente, de uma forma básica, tá? A afetividade e personalidade, ao ponto de você compreender melhor aquele quadro e você entender quais encaminhamentos aquela pessoa precisa. É isso que eu estou te pedindo, tá? E hoje eu vou te mostrar agora alguns instrumentos que você pode estar utilizando na avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes. E no nosso próximo vídeo do canal, que vai ser postado amanhã, daí eu vou falar de quais instrumentos você pode utilizar, né, na avaliação neuropsicológica da afetividade e personalidade em adultos e idosos. Porque neste mês de novembro, todos os dias, a gente está fazendo essa série especial de vídeos aqui no nosso canal do YouTube sobre a escolha dos instrumentos da avaliação neuropsicológica. E se você está gostando dessa série que a gente está fazendo aqui, ó, não esqueça, ó, de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar ali o sininho para sempre você receber notificações quando a gente postar um vídeo novo aqui, tá? Vamos lá para ver quais instrumentos que avaliam a afetividade em crianças e adolescentes a gente pode estar usando na avaliação neuropsicológica e qual é o meu favorito, tá bom? O primeiro deles são as pirâmides coloridas de Pfister. É um instrumento restrito a psicólogos. Esses instrumentos que avaliam afetividade, personalidade e também inteligência, que eu já falei aqui no nosso canal, são restritos a psicólogos, né? O objetivo dele, ele é um teste projetivo de personalidade que avalia a dinâmica afetiva e o nível de estruturação da personalidade do examinando, bem como verifica indicadores de desenvolvimento cognitivo. A faixa etária dele é de 6 a 14 anos. Amanhã, no nosso vídeo do canal, quando eu falar sobre a avaliação neuropsicológica da afetividade e personalidade em adultos e idosos, eu vou mostrar também as pirâmides coloridas, porque tem uma versão das pirâmides coloridas que pode ser feita em adultos, tá? E idosos. Essa que eu estou mostrando agora, que você está vendo na imagem, ela pode ser aplicada nessa faixa etária, que é de 6 até 14 anos. Nós temos também o CAT-A e o CAT-H. Adoro o CAT-A, ele é muito bacana. Ele é um teste de percepção infantil, ele pega a faixa etária de 5 a 10 anos de idade, ele investiga a dinâmica da personalidade da criança e sua singularidade, de modo a compreender o mundo vivencial da criança, sua estrutura afetiva, a dinâmica de suas reações diante dos problemas que enfrenta e a maneira como os enfrenta. O CAT é muito bacana, eles são 10 pranchas, nas quais tem imagens de animais, por isso que chama CAT-A, e a criança ela precisa criar uma história diante daquela imagem. Ele é muito bacana, dá para você avaliar muito bem a afetividade e a personalidade. Só que quem não gostar de psicanálise, assim, cada um tem seu gosto, mas eu acho particularmente estranho um psicólogo não gostar de psicanálise, já que a psicologia tem muito a ver com a psicanálise, né? Principalmente ali no início, com Freud. Mas tudo bem, você tem todo o direito de não gostar de psicanálise. Então, se você não gostar muito de psicanálise, fica muito difícil você pensar no CAT-A,
porque a correção do CAT-A e do CAT-H é toda com base na psicanálise. Você tem que entender sobre mecanismos de defesas, etc. Então, não é um instrumento bacana para você, tá bom? O CAT-H também é uma versão, também é uma versão do teste de percepção infantil, só que aqui as pranchas são imagens humanas. Então, CAT-A, as imagens são de animais e o CAT-H são imagens humanas, tá? Ele pega a faixa etária de 7 a 12 anos e 11 meses. Particularmente, apesar dos dois avaliarem a mesma coisa e terem basicamente quase a mesma faixa etária, eu prefiro mais o CAT-A, o CAT com as pranchas de animais, do que o CAT-H, porque eu acho as pranchas do CAT-H meio assustadoras, tá? É meio sinistro, assim, não acho bacana não, tá? Então eu prefiro as pranchas do CAT-A, mas também avalia as mesmas coisas, né? O CAT-H avalia a mesma coisa do CAT-A, tá? Nós temos também o HTP. O HTP, ele foi lançado, uma nova versão dele, né, recentemente. Ele é o teste da casa, árvore e pessoa. O objetivo é avaliar as principais características de personalidade, mas ele tem algumas características de afetividade também. E a faixa etária dele agora é de 6 a 90 anos. O antigo manual que a gente tinha do HTP, você podia aplicar somente a partir de 8 anos de idade. Nesse novo manual, né, da Vetor, já abarcou essa faixa etária de 6, 7 anos. Então, de 6 a 90 anos é a faixa etária atual do HTP. Gosto muito do HTP, ele é um teste muito conhecido, né, de maneira geral pelos psicólogos, e é um teste muito bom, tá? Nós temos também o questionário de personalidade para crianças e adolescentes, é PQJ. O objetivo dele é a avaliação psicológica de traços de personalidade de crianças a partir de 10 até 16 anos, com escolaridade mínima correspondente à terceira série, que é o atual quarto ano, ou que tenha um domínio de leitura, porque ele é um questionário que a própria criança, a própria adolescente, ele tem que ler. Então, essa criança tem que conseguir ler, tá? O objetivo dele, a avaliação da personalidade em 3 dimensões, eroticismo, extroversão e psicoticismo. Também é um bom questionário. Só que ele, diferente do HTP, diferente do CAT-A, do CAT-H e das pirâmides coloridas, que são testes projetivos, esses que eu havia falado até agora, aqui ele é um questionário, que a própria pessoa, o próprio paciente responde, tá? Tem psicólogos que não gostam de utilizar testes projetivos na avaliação neuropsicológica, né? Falam que você tem que usar mais escala, questionário, inventário, não pode projetivo, porque é muita subjetividade. Bom, eu acho que psicólogo, o nosso objeto de estudo é subjetivo, o ser humano ele é subjetivo. E eu gosto muito dos testes de personalidade, porque as escalas, inventários e questionários, apesar deles serem muito bons, na verdade eles são muito influenciáveis por quem vai estar respondendo aquela escala, aquele inventário. Então é muito influenciado pela percepção do sujeito. A escala, o inventário, o questionário, ele não avalia necessariamente a personalidade do seu paciente, ele avalia como o respondente percebe o seu paciente. Então, o EPQJ, como você entrega para o paciente para responder, o seu paciente que vai responder, então vai avaliar como aquela criança, aquele adolescente se percebe, e não necessariamente a personalidade dele corresponde a isso. Então, eu gosto de, na avaliação neuropsicológica, ter ali um projetivo e também um questionário inventário, né, que eu acho que complementa ali, um e outro se complementam, tá? Outro instrumento é a bateria fatorial de personalidade, né? Ela pode ser aplicada em pessoas que possuem no mínimo o ensino fundamental completo. Ela é um instrumento psicológico construído da avaliação da personalidade a partir do modelo dos 5 grandes fatores, que é o Big Five, que inclui 5 dimensões, que é o neuroticismo, extroversão, socialização, realização e abertura, tá? O único cuidado que a gente tem com a bateria fatorial de personalidade é que atualmente, né, eu tô gravando esse vídeo no mês de outubro de 2024, que atualmente ela tá desfavorável pelo Conselho Federal de Psicologia, porque o prazo de estudo de normatização dela foi até dia 1º de agosto de 2024. É claro que tem uma informação no SATEPS que está acontecendo a atualização de normas, né, estão sendo avaliadas, eu até deixei o print aí da tela, mas por enquanto, já que os estudos de normatização estão vencidos, né, a gente não pode estar utilizando. Acredito que logo logo vão vir novos estudos, né, e aí você precisa dar uma olhada no SATEPS para ver se está tudo ok para você continuar utilizando a bateria fatorial de personalidade. Particularmente eu gosto muito dela.
tá? Tem um instrumento também que é a SSRS, que ela é um inventário de habilidades sociais, problemas de comportamento e competência acadêmica para crianças, pega a faixa etária de 6 a 13 anos, que você pode estar utilizando para avaliar algumas questões comportamentais, mas também algumas questões acadêmicas dessa criança, né? Então, o objetivo é avaliar um repertório de habilidades sociais, além de oferecer indicadores de problemas de comportamento e de competência acadêmica. Para os mais novinhos, né, as crianças ali, né, pré-escolares, é bem difícil bebês, crianças pré-escolares, a avaliação de personalidade e afetividade. Primeiro porque elas estão em franco desenvolvimento bem acelerado de todos os domínios, né, do desenvolvimento em si. E segundo, porque para você aplicar algum instrumento, algum teste ali, geralmente a gente consegue mais a partir de 5 anos de idade, né, que tenha como objetivo a avaliação de personalidade e afetividade. Então, para os pequenininhos, a gente pode ter uma avaliação através de um respondente, através do cuidador, do pai e da mãe, através de um professor, né, que fale um pouquinho dessas habilidades socioemocionais dessa criança. Uma possibilidade para a gente poder aplicar é a Bayley, que é a escala de desenvolvimento do bebê e da criança pequena. Então, a avaliação possibilita a identificação de déficits do desenvolvimento, assim como o planejamento de intervenções em 5 domínios. O cognitivo, linguístico, motor, o socioemocional, que é o nosso foco aqui desse vídeo do canal do YouTube de hoje, e o comportamento adaptativo. A Bayley pode ser aplicada em bebês e crianças pequenas entre 1 e 42 meses de idade, tá? Então, nos pequenininhos, dá para fazer a Bayley. A Bayley tem um questionário socioemocional que os pais respondem sobre os comportamentos da criança e você consegue analisar ali a personalidade e afetividade. Outra possibilidade é a bateria online de inteligência emocional, que tem como objetivo avaliar aspectos cognitivos de personalidade relacionados à inteligência emocional. O público dela é entre a faixa etária de 9 a 88 anos, de todos os estados brasileiros, do ensino fundamental até pós-graduação. Temos algumas escalas também que podem ajudar a gente, como a escala Batista de depressão infanto-juvenil, que é BADEP-J. Tem o objetivo de avaliar a frequência, intensidade e duração dos sintomas de depressão em crianças e adolescentes. Pega a faixa etária de 7 a 18 anos. Aqui a própria criança, o próprio adolescente, ele vai estar respondendo e aí vai ser sensível para você detectar esses sintomas aí relacionados à depressão, tá? Tem uma que foi lançada recentemente, que é o Humor IJ, que é a bateria de escalas de sintomas internalizantes infanto-juvenil. É uma bateria de escalas projetadas para avaliar sintomas internalizantes em crianças e adolescentes, compreendendo 6 escalas independentes. Independentes porque você pode aplicar apenas uma ou você pode aplicar todas elas. Que é uma escala de depressão, desamparo, solidão e isolamento social, de autoconceito escolar e de autoeficácia. A faixa etária dele é de 8 até 19 anos. Então, recentemente essa bateria ela foi lançada, é uma bateria bacana, bem legal, tá? Porque você pode abarcar todos esses elementos aí da afetividade e da personalidade do sujeito. Outra escala é a escala de desregulação emocional, versão infanto-juvenil. Foi recentemente lançada. Ela tem, você compra o manual, vem ali as informações tanto da versão infanto-juvenil, mas ela tem também uma versão para adultos, tá? Na versão infanto-juvenil, ela pega a faixa etária de 10 a 17 anos e tem como objetivo avaliar a regulação emocional em crianças e adolescentes. Dentre tantos instrumentos, qual, Sara, você indica para a gente estar podendo fazer com crianças e adolescentes? Então, como eu disse, eu gosto de combinar um teste projetivo, né, e um instrumento que seja uma escala, um questionário inventário. Para avaliação neuropsicológica, eu indico muito as pirâmides coloridas de Pfister. Por quê? Porque é fácil a aplicação, tem uma correção informatizada, né, e ele é um teste mais assim, geral, ele não é um teste tão profundo como, por exemplo, o CAT, tá? Como profundo como o HTP. Mas, para avaliação neuropsicológica, de início é suficiente. Claro que se você fizer e você suspeitar de um quadro depressivo, né, de um transtorno de ansiedade, algo maior, aí talvez compense você pegar um projetivo que seja mais específico. Mas não é todo caso que a gente pega de criança que tem essa demanda, tá? Então as pirâmides coloridas de Pfister, ela seria o suficiente. Para questionário, aí eu já indicaria um questionário de personalidade para crianças e adolescentes, tá? O EPQJ é um questionário interessante para você fazer, porque justamente vai levantar esses dados de personalidade. Para afetividade, aí já indico 2, que é BADEP-J
que é a escala Batista de depressão infanto-juvenil. Se você achar melhor você substituir pelo humor IJ, também pode ser, você que sabe, eu gosto muito da EBADEP-IJ, ela é simples, objetiva. E tem também a bateria online de inteligência emocional. Então esses dois seriam para afetividade, tá? Eu espero que esse vídeo de hoje do canal, mais do que a contribuição com os instrumentos, mostrando ali instrumentos possíveis de avaliação de afetividade e personalidade, que esse vídeo do canal tenha mostrado para você a importância da avaliação da afetividade e personalidade na avaliação neuropsicológica, tá? Que esse é o meu objetivo principal. E amanhã temos mais vídeos, porque amanhã eu vou falar dos instrumentos que você pode utilizar para avaliação de personalidade e afetividade em casos de adultos e idosos. Um abraço e até amanhã.